Amores, muito boa noite. Deixa eu ver aqui se a internet vai contribuir com a gente. Esperar um pouquinho. Vamos ver. Me avisem aí se vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho. Hoje eu demorei um pouquinho porque a internet tá só no como pode melhorar hoje. Me avisem aí, gente, se tá dando pra me ver, por favor. Se tá dando pra me ouvir. Não me ouvem? Como pode melhorar ainda mais? Ah! Maravilha! Maravilha! Bem-vindas, amores! Conseguimos! Deixa eu avisar aqui que vamos começar. Se vocês quiserem convidar aí todas as pessoas que vocês conhecem, que estão se limitando por conta dos boletos, das dívidas, podem convidar, viu? Bem-vinda, Gabriela, bem-vinda, Deia. Vamos lá, gente. Deixa eu avisar aqui então a todo mundo que a gente já está aqui. Pronto, prontinho, prontinho. Que mais é possível? Então, amores, iniciando o nosso encontro de hoje. Hoje, então, nosso encontro de todas as segundas, que é, cada segunda a gente vai falando de um tema diferente aqui na nossa Academia da Mágica, né? E amanhã a gente tem a nossa série Descaradamente Rica, que é uma série, tem continuação, cada terça é um episódio diferente. Então, amanhã, 20 e 20. Então, segunda e terça, 20 e 20, a gente tá aqui juntinhos no Instagram. Combinado? Então, amores, hoje a gente vai falar sobre como você fazer escolhas se você tem um monte de boleto para pagar, se você tem dívidas para pagar, não é? E aí eu vou passar depois aqui no mais para frente algumas ferramentas aí para vocês. Mas primeiro vamos trazer um pouco da consciência disso, né? Então, vamos lá, amores. Vamos começando aí. Primeiro, vamos baixando todas as barreiras, não é? Fazendo aquele nosso exercício, dando aquele comando para o nosso corpinho, que ele conhece, que ele sabe o que tem que fazer. Então, baixa todas as barreiras, vamos baixando aí todas as barreiras, né? Para que a gente possa vir para a presença e receber toda a contribuição que a gente tem aí para ser uma para outra nessa noite de hoje, viu? Então, peguem aí material para vocês anotarem,
porque durante as nossas lives vem muitos insights, então tem algumas coisas que vocês vão querer anotar, tá? E aí depois vocês podem me perguntar e eu posso me perder. Então, sempre peço para vocês anotarem o que a gente for falando. Bom, amores, vamos lá. Vamos trazer essa questão aí da gente ter contas para pagar, né? Vamos falar aí dos boletos mensais que a gente tem para pagar. Quero que vocês me digam aí se vai ter algum mês que você não vai ter boletos. Me respondam aí. Se tem algum mês que você não vai ter nenhum boleto para pagar. Se é possível nesse momento. Pode ser que sim. Então eu quero saber de vocês aí. Se é possível que você tenha algum mês aí que você já possa até prever em que você não vai ter boletos para pagar. Me digam aí. E por que eu estou perguntando isso para vocês? Para que a gente possa perceber o porquê muitas vezes você tem que criar dinheiro o tempo inteiro. Por que você passa o tempo todo criando dinheiro? Por que o dinheiro chega, mas ele vai para alguma coisa que você tem que pagar e nunca sobra? E aí você acha que você não pode fazer escolhas por isso? E aí a gente fica ali presa na limitação, né? Então, quero saber, quem de vocês, quando tá muito preocupada com uma conta ou uma dívida, começa a pedir pelo dinheiro dessa conta, dessa dívida? Ai, universo, me manda aqui o dinheiro dessa conta. Universo, me envia aqui o dinheiro desse boleto, dessa dívida. Quando você faz isso, você está... Lembra do peça e receberá? Então você está pedindo exatamente o dinheiro para aquela conta, para aquele boleto, para aquela dívida. Então o que acontece, amores? Vai chegar aquele dinheiro para você, você vai pagar aquela conta, vai pagar aquela dívida, e daqui a pouco você vai lá e vai pedir por mais, não é? E aí eu quero levantar aqui uma coisa para vocês assim. E se essas dívidas, esses boletos, eles forem um convite para você aumentar o volume? O que é isso, aumentar o volume? É quando você não se para. Quando você é imparável. Quando você é imparável, você está criando o tempo inteiro. Concordam? Você não está criando para que você possa pagar um boleto, para que você possa pagar uma dívida, mas você está ali na criação, no movimento diário, todos os dias. E quando você está se divertindo nesse movimento, é quando você começa a criar mais. A questão é: como que eu vou me divertir nesse movimento se eu tô extremamente preocupada com as minhas dívidas, se eu tô extremamente ansiosa para pagar as minhas contas, se eu tô preocupada com uma conta? Opa! Chegamos aí num ponto importante. Amores, vamos lembrar o que a gente tá falando desde o comecinho? Tudo é energia, tudo aquilo que a gente pensa, a gente começa, a sentir. E a gente envia uma mensagem para o campo quântico de que é aquilo que a gente quer mais. E o universo, ele não entende de palavras, não é? O universo, ele capta as sensações, as vibrações, os sentimentos aí, o que está envolvendo aquela questão. Então, quando você está extremamente preocupada, desesperada para pagar algo, qual é a mensagem que você está enviando para o campo quântico? Que você está desesperada para pagar boleto, que você está desesperada para pagar conta. E aí, sabe o que acontece, gente?
chega mais conta para você pagar. Porque você recebe mais daquilo que você está vibrando. E aí, nosso tema hoje é isso, né? Como você escolher em meio a isso? E se a escolha, e se escolher for aquilo que vai te convidar para aumentar o seu volume, para criar mais e para fazer com que as coisas possam acontecer de forma mais fácil? E se você parar de se limitar e você aumentar o seu volume? O que é isso? Eu não deixo de fazer as minhas escolhas. Quantos julgamentos você tem sobre estar com dívidas? Quantos julgamentos você tem sobre ter boletos atrasados? Quantos julgamentos você tem sobre isso? A quem pertence isso? Vamos lembrar da ferramenta? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Mas se eu não pagar isso aqui no dia, vai vir uma enxurrada de cobrança. Vão me cobrar, vão me cobrar, vão me cobrar, vão me cobrar. Ok. Então, primeiro eu quero saber se você já parou para pensar quais são os seus julgamentos, os seus pontos de vista sobre dívidas e sobre contas a pagar. Se você acha que você não pode fazer escolha nenhuma, que você não pode mais se divertir, muita gente acha isso, viu, amores? Não pode mais se divertir, não pode mais ter nada, porque tem uma dívida ali. Ou se você paga suas contas com raiva, se você paga suas contas reclamando, como é que você está lidando com essas duas questões aí na sua vida? Então, primeira coisa, quais são os pontos de vista que você tem sobre isso? Tá? Porque quando eu percebo o que é pra mim, estar em dívida? Como eu me sinto? Do que eu tenho medo quando eu estou em dívida? Com alguém ou com algo? Do que eu tenho medo? Do que você tem medo? Você tem medo dos julgamentos? Se for aí, dependendo do que seja, são julgamentos que você não está disposta E aí você pode me falar assim, não, mas eu tenho que pagar aqui essa conta, senão eu vou cortar. Como seria se você começasse a falar assim? Eu vou pagar essa conta porque eu escolho ter eletricidade maravilhosa funcionando na minha casa todos os dias. E não, eu tenho que pagar isso aqui porque senão vai cortar. Percebe como a energia é diferente, gente? Eu vou pagar isso aqui porque eu escolho ter luz na minha casa. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu escolho pagar aqui essa conta porque eu escolho ter esse serviço. Então vamos começar percebendo como a gente pode mudar a energia das coisas. Primeira coisa, né? Como a gente pode mudar a energia das coisas, como a gente pode ir percebendo os pontos de vista que a gente tem e o quanto a gente poderia criar mais se a gente pedisse por mais. Então, quanto você só está pedindo dinheiro para o universo para pagar as suas contas? O quanto você só está pedindo dinheiro para o universo para pagar as suas dívidas? O quanto você está pedindo pouco? Lembra que eu falo sempre que atualiza seus milhões todos os dias? Tem um podcast lá no meu Spotify que é exatamente esse nome, Desbloqueando o Seu Milhão. Ouça aquilo todos os dias. Vai, exercitando aí, né? Tudo é um músculo que a gente tem que exercitar. Então, para de pedir pouco. Então, começa a pedir ao universo para desbloquear aí, atualizar os seus milhões dessas, de outras realidades que você tem.
Reconheça-se como a fonte criadora. Reconheça-se como um ser abundante. Então, escolho ser próspera, escolho ser abundante. Eu escolho atualizar muito mais dinheiro. Aí tem uma outra coisa. Todo dinheiro que muitas vezes você não está atualizando, qual é o ganho secundário de não atualizar mais dinheiro? Se você já sabe que o universo é abundante, que o universo é farto, ilimitado, que essa coisa de número, amores, isso é só pra gente, pro universo não tem isso de números. Então, se você falar 1000, ele te envia 1000. Se você falar jogar pra cima, ele te envia mais, porque pro universo não tem isso de número. Então, é você que limita no valor que você pede, na quantia que você pede. Então, como seria você começar a demandar por mais? E aí vem o outro pontinho. Você está na permissão de receber mais? Você está disposta a receber julgamentos porque você recebeu mais dinheiro? Você está disposta a parar de sempre ter que pedir algo, algum empréstimo para um determinado familiar? Você está na permissão e na disposição? Então, sabe quando é que você para de só ficar pagando contas e só pagando dívidas? É quando você escolhe, quando você faz escolhas, quando você sai do julgamento, quando você começa a pedir por mais, quando você começa a trazer esse ser que você é, né, a potência do seu ser, o brilho do seu ser. Então, toda vez, ferramenta que quero que vocês pratiquem muito aí, chamada interessante ponto de vista. Paloma está aí? Vou falar aqui, ó, ferramenta interessante ponto de vista. Essa é uma ferramenta do Axis, amores, que funciona como uma soda cáustica, derretendo toda a energia que tem ali numa determinada questão. Então, quando você começar eu não posso fazer isso porque eu tenho essas contas para pagar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mentalmente, amores, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Até dissolver. Geralmente não demora muito, não. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu preciso pagar correndo aqui essa pessoa, porque senão ela vai dizer que eu sou caloteira, ela vai dizer isso, ela vai dizer que... Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que essa pessoa pensa isso de mim. Interessante ponto de vista que essa pessoa fala isso de mim. Para de comprar o que as pessoas pensam, falam né? Nem estão pensando, de repente vocês estão criando. Então a gente entra no interessante ponto de vista para dissolver todas as energias, todos que ficam ali, ó, travando os pontos de vista, os julgamentos, não é, que a gente tem sobre aquilo ali. Então, em todos os lugares onde você está pedindo pouco, onde você está atualizando pouco dinheiro para honrar alguém da sua família, pode, POC. Em todos os lugares onde você está, onde você criou e você está mantendo que você só pode pagar contas e dívidas, que você não pode escolher nada enquanto você tiver dívidas para pagar, em todos os lugares onde você acredita que você merece essa punição. Pode, POC nisso. Destrói, descria, revoga, cancela todas as limitações. Porque, amores, escolha cria mais consciência. Então, eu me lembro muito bem de que é a segunda vez que eu começo a empreender do zero. É a segunda vez. E nas duas vezes,
eu fiz escolhas. Eu precisei fazer escolhas para que o negócio se desenvolvesse. Então eu já tive um negócio que eu iniciei estando recém-divorciada, com uma filha pequena, e o que eu fazia era escolher. Escolher. Eu me lembro de um momento de quando eu tinha uma grande oportunidade de fazer um curso para me aprimorar naquilo, né? Porque eu não tenho empreendedores na minha família. Então, a gente não aprende a empreender na escola, né? E aí eu precisei, quer dizer, eu escolhi fazer aquele curso. E naquele momento, eu não tinha, acho que eu tinha uma mesa, era uma mesa na minha sala. E eu já contei essa história dezenas de vezes, gente. E ali naquele dia, eu falei, eu escolho isso aqui, porque eu escolho ter uma sala maravilhosa. Eu escolho ter tudo que eu puder escolher. E aí, fui ali fazendo. Eu tô trazendo esse exemplo para vocês, para que você possa perceber aí, se você não tem se limitado todas as possibilidades que aparecem para você, pelo medo de ficar sem, pelo medo de faltar. Esse medo de ficar sem, esse medo de faltar, significa que você está vibrando na escassez. Isso é vibrar na escassez, amores. Crenças de escassez. Ela traz o medo de ficar sem, ela traz o medo de faltar, ela traz o medo de não conseguir, medo de não dar conta. Então, pode POC aí, ó. Nas crenças de escassez que, porventura, você possa ter aí, que estão fazendo com que você não faça escolhas que podem te levar aí a aumentar o seu volume. Então, eu sempre tive, eu nunca pensava assim, se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo uma dívida. Eu sempre pensava, eu vou fazer isso aqui, e eu vou criar isso aqui, e isso aqui vai acontecer, e aí eu vou pagar isso aqui. Eu posso dizer uma coisa para vocês, amores. Na minha primeira experiência num outro negócio, eu não tinha julgamentos com absolutamente nada. Nada. Com o negócio que eu estava, com as pessoas, com isso, não julgava nada. Eu não queria saber se era verdade o que alguém estava me contando, se não era. Eu não tinha esse tipo de coisa. Será que é verdade? Será que ganha dinheiro mesmo? Será que não sei o quê? Eu não tinha isso, gente. Eu simplesmente ia ali, ó. Sabe? Então, bem aquela coisa de pode não ser próspero para essa pessoa, mas para mim vai ser, pode ser uma verdade para essa pessoa, mas para mim vai ser próspero. E tenho também a experiência de depois, ao finalizar esse negócio, começar um novo, de entrar um período em julgamento. E sabem o que eu descobri? Por que eu estava colocando muitas coisas em julgamento? Porque eu estava, eu mesma, limitando o meu ser. Eu estava querendo fingir que não quero mais fazer isso de dar treinamento, isso e aquilo, sabe? E aí eu tentava fazer algo mais discreto, digamos assim, não é? Porém, nós temos aí o nosso ser infinito, com as suas escolhas. Então, quais são essas escolhas? Pensa naquilo que você quer realizar, na vida que você quer ter, né? Aquilo que vibra no seu coração. E começar a demandar para o universo, amores, o que se requer para que essa escolha se atualize.
com total facilidade, alegria e glória. Quais são o que eu posso criar, gerar, instituir para me aproximar da minha riqueza? Aumenta seu volume. Aumenta seu volume para pedir, aumenta seu volume para fazer as suas escolhas. E toda limitação que eu criei estou mantendo. Eu destruo e descrio. Se você começar a fazer a seguinte pergunta: se eu não tivesse medo, o que eu escolheria? Se eu não tivesse medo, o que eu escolheria? Começa a fazer essa pergunta para tudo. Se dinheiro não fosse um problema, o que eu escolheria? Quando você começar a fazer essas perguntas, várias coisas vão vir à tona. Pode ser que venha à tona que você está se alimentando pelo preço, sabe? Que você está fazendo escolhas pelo preço, não pelo que você realmente gostaria. E não tem problema nenhum quanto a isso, né? Quanto a preços, isso. Mas a questão é, o que você realmente escolheria? Então, se você faz essa pergunta e você de fato escolheria aquilo ali, é porque essa é uma escolha verdadeira. Agora, se você faz essa pergunta e não é aquilo, então isso é uma mentira. Tudo certo até aqui, gente? Vocês estão pegando aí? Tá fazendo sentido? Quanto mais você pode aí ousar, quanto mais você pode criar, para que você pule de uma vida de pagar contas e pagar dívidas para aquela onde você vai pagar contas, pagar dívidas e também usufruir. Então tudo começa com uma escolha. Qual é a primeira escolha que eu faço? Universo, eu escolho pagar todas as minhas contas. Eu escolho olhar para todas as minhas despesas passadas. E eu escolho usufruir da vida. Eu escolho realizar os meus desejos. Eu sou próspera. Eu sou capaz. Eu dou conta. Você não tem ideia do que você dá conta de fazer energeticamente falando. Fora em outros aspectos. Então você está aqui hoje se empoderando energeticamente. Isso é uma escolha. Viu, amores? Você se empoderar energeticamente é uma escolha. Amanhã a gente tem nosso encontro aqui também. É uma outra chamada aí para você se empoderar energeticamente. Dia 2 de setembro a gente tem uma classe baseada no Joy of Business, da Simone Milazas, que é uma pessoa fabulosa em negócios, amores. Na criação de negócios, uma maneira única de criar negócios. Então, uma outra chamada aí para vocês, viu? Deixei até hoje algumas coisinhas aqui. Façam essa classe. Recebam dessa classe. Toda classe do Axis são classes energéticas, não é? Onde a gente, nesse caso aí, a gente vai engajar com os nossos negócios, com o nosso dinheiro, né? Tirar a limitação de tempo, tirar limitação aí do quanto mais você pode criar, é para você poder criar mais, é para aumentar o volume. Exatamente isso. Para você não ficar na limitação, e sim para você, ó, ser acústica. Que é isso? Aumentar o teu volume. Coloca a tua voz para acontecer, né? Hoje coloquei uma coisa no story que, vou lembrar aqui, o que tem lá, que fala exatamente sobre isso. Não importa se quem tá à tua volta não tá escolhendo ir à frente, não tá escolhendo mais. Você vai, ninguém pode te parar. Então depois assistam esse Reels que tá ali, que ele traz algumas perguntas bem interessantes exatamente sobre isso, as limitações que a gente fica. E aí acabou que vocês não colocaram aqui. Tem algum mês que você vai ficar sem boletos para pagar? Se tiver, ok. Se você escolher continuar pagando boletos, então aqui você tem ferramentas para que você possa
Porque sempre tem uma escolha, né, gente? Quando você fica, oh meu Deus, esses boletos, uma conta atrás da outra, não sei o que, não, você tem escolha. Você tem escolha. Ah, não tem como é que eu vou viver sem luz elétrica? Tem escolha, tem sim. Tem sim. Sempre tem uma escolha. Então, você tá aí, nós estamos, né, na escolha que a gente colocou aí, a gente escolheu para esse momento. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é isso, para vocês saírem da limitação, para vocês saírem desse espaço de que você não pode fazer escolhas, porque senão você vai se endividar. Você não pode fazer escolhas, porque senão você não vai conseguir pagar suas contas. Quero tirar vocês desse espaço de limitação. Aliás, eu quero convidar vocês a sair desse espaço de limitação. Como seria você começar a entrar na pergunta: o que eu posso criar mais? Né, universo? Eu escolho pagar todas as minhas contas, pagar minhas despesas passadas e também me divertir muito. Porque, amores, quando você não está se permitindo se divertir, não está permitindo diversão e alegria na sua vida, você tá crente que você tá fazendo todo aquele esforço, que você tá lá naquele, trabalhando, e que aquilo tá criando dinheiro para você, e não está. Quando você pode fazer duas experiências. Em uma, você trabalha fisicamente, mentalmente, sem parar, 10 horas por dia, e reclama bastante das contas que você tem para pagar, fica bem cansada e percebe quanto que você criou de dinheiro. E você tem uma outra experiência que você pode escolher viver, que é quando você começa a fazer escolhas, quando você começa a ser a pergunta: o que eu posso criar hoje? O que vai criar mais? Quando você começa a engajar com o seu corpo, o que vai criar mais? Qual é a roupa que vai trazer mais dinheiro para mim hoje? Né? Quando você começa a engajar com o seu corpo, quando você começa a colocar todas essas ferramentas que a gente vem falando em prática, e quando você sai dessa limitação. Sai dessa limitação. Então tem uma coisa que você quer, universo, eu escolho isso. E aí? Você está na disposição de ser a energia que se requer para isso? Você está na disposição de fazer o que for preciso para que essa escolha se atualize? É isso, amores. Muitas vezes as pessoas não escolhem porque elas não estão dispostas a fazer o que se requer para que aquela escolha aconteça. Então, para que eu vou fazer esse workshop? Criar mais dinheiro, mais tempo, mais... Para que eu vou fazer isso se eu não vou aplicar isso? Se eu estou na crença do trabalho duro, de 10 horas por dia no mínimo, sem parar. Então eu não acredito que eu posso criar mais tempo para mim. Eu não acredito que eu posso criar mais dinheiro para mim. Por isso eu não escolho. Porque se eu acredito que eu posso sim, universo, eu escolho. Se eu perguntei ao meu corpo, né? Meu corpo expandiu, se eu ler aquilo ali, expandiu, então eu escolho o universo que se requer para que essa escolha se atualize. O que se requer, o que eu posso criar, o que eu posso gerar para que isso se atualize. E você lembra que o universo passei o tempo todo com várias ideias, procurando várias pessoas que podem trazer essa ideia para cá. São ideias de negócios, ideias para você ganhar dinheiro. Então, falta de inspiração para criar mais, você não vai ficar sem. Mas você precisa estar na presença. Você precisa estar empoderado energeticamente e perceber tudo o que vem aí ao seu redor. E nosso próximo assunto, amores, vai ser exatamente se você está realmente na disposição de ser a energia que se requer. Porque quando você tem uma despesa passada,
e você está escolhendo, mesmo assim, você está sendo a energia que se requer. Porque é muito fácil a gente falar para o universo, eu escolho isso aqui, desde que. Então, eu tenho vários pontos de vista, né, sobre eu investir em alguma coisa e isso está criando uma dívida para minha vida. E aí eu tenho um ponto de vista de que eu não consigo pagar aquilo. Então, esse ponto de vista já é fixo. Então, quando a gente vai fazendo as nossas escolhas e a gente vai comunicando para o universo, né? Comunicando para Deus, trazendo aí essa força poderosa, né, do eu sou, é onde a gente vai aumentando o volume para poder honrar aquela escolha. Então, amores, vocês estão captando aí nosso. Então, nosso próximo assunto vai ser esse: se a gente realmente entra na disposição de ser a energia que se requer. Porque se eu tô pedindo uma coisa, mas eu tenho um ponto de vista super fixo sobre dívida, sobre não criar mais dívida, eu tenho pavor de dívida, tô apavorada com dívida, isso e aquilo, sabe o que vai acontecer? Você quer fazer uma coisa muito maravilhosa, que vai, sabe, ser super contribuição para você, aí porque isso chega de repente na forma de um empréstimo, você vai dizer que não. Então, isso não é estar na disposição do que se requer. E quando fecha tudo, quando eu não tenho crédito, quando eu não tenho isso, quando eu não tenho aquilo, já vivi isso, amores. Já vivi isso. Escolha. Escolha. Existe uma coisa chamada milagres. Quando foi que você deixou de acreditar em milagres? Quando foi que contribuíram para você? Quantos pontos de vista sobre milagres você comprou? Que milagres não existem. Quantos pontos de vista você comprou sobre isso e você está mantendo e impedindo que algo de muito diferente daquilo que você está já acostumado a receber se manifeste? Aquilo que você já definiu. É desse jeito que eu recebo, é dessa forma. É assim que as coisas acontecem, né? E quando isso pode vir de uma maneira diferente, será que você está na disposição aí de receber? Será que você está na disposição de ser a energia que se requer? Quantos pontos de vista será que a gente tem sobre várias coisas aí que a gente não se permite? E quantos pontos de vista, agora eu quero falar com você sobre isso, sobre milagres. Quantos pontos de vista você tem sobre milagres que impedem você de escolher? Então, existem várias e várias histórias, amores. Posso contar histórias minhas, posso contar histórias de outras pessoas. Mas, por exemplo, vou contar aqui uma história de uma pessoa que estava precisando de um determinado dinheiro. Foi para a pergunta, não se limitou. A pessoa tinha dívidas, tá? Foi para a pergunta, não se limitou, engajou com aquilo, universo, eu escolho isso, que se requer para que isso se atualize. Sabem o que aconteceu? No dia seguinte, ou sei lá, alguns dias depois, a mãe dessa pessoa chegou e falou assim: eu sonhei com você, você está precisando de dinheiro? E se dispôs a pegar um empréstimo para ela. Tá? Essa é uma história. Posso contar a minha história quando eu comecei a empreender lá aos 30 anos. Já tem um tempinho pequeno. E eu precisava fazer um determinado investimento que tinha um prazo para fazer aquele investimento. Se eu não fizesse aquele investimento, eu não passava, eu não conseguia fazer, como se, né, não conseguia abrir aquela franquia. Vocês pensam que eu me parei por isso? Eu não me parei por isso. Eu escolho isso. Eu fui fazendo o que estava ali, ó. O que eu
tinha para fazer. Simplesmente, amores. Acho que um dia antes eu recebi uma carta com o recurso, tinha um cartão ali com o valor que eu precisava para fazer aquele investimento. E quantas pessoas encontram dinheiro na rua? Quantas pessoas? E quanto a gente se limita com as mágicas, milagres e possibilidades desse universo, hein? Então, quero te convidar para sair desse espaço onde você não está se permitindo receber das mágicas, dos milagres e das possibilidades do universo. Tá? Que você se diferencie de todo mundo, não importa. E que você faça escolhas, independente de qual é a sua situação hoje. Independente de qualquer coisa, continue escolhendo. Escolha tudo aquilo que vai criar mais para você. Engaja com o teu corpo, entra na pergunta, quando isso vai criar, percebe se isso fica leve, se isso fica pesado e escolhe, universo, a sua energia que se requer. Quais milagres, mágicas, mistérios, possibilidades? Peça pelos mistérios. Sabe aquilo que poucas pessoas sabem? Peça pelos mistérios também. Quais mágicas, milagres, mistérios, possibilidades estão disponíveis para mim agora? É só quando você escolhe que as possibilidades se abrem, que os milagres se abrem. Entendem, amores? Quando a gente não escolhe, porque esse é o nosso único trabalho, o universo não abre as mágicas, os milagres e as possibilidades. Afinal, a gente não escolheu. Não, a gente já se trava, né? Também já fiz isso, de me travar de imediato diante de alguma coisa. E tem que pagar? Não vou, não. E se tiver que pagar, não vou. Né? Quem fala isso aí? Se tiver que pagar, eu não vou. Nossa, não posso gastar R$ 1. Eu tô cheia de dívida. Olha só, olha, perceba, vai percebendo. Imagina que olha pra mim aí, imagina que eu sou você agora, tá? Meu Deus, não, é pago, eu não posso nem olhar. Não, não importa. O que não? Esse banner lindíssimo que a Kênia fez aqui, esse curso deve ser caríssimo. Aí nem viu que era grátis. Não, não é possível. Esse workshop aí não viu, não percebeu, porque está na limitação, está escolhendo pelo preço, está escolhendo pelo que tem hoje no banco, está escolhendo pelo que tem na carteira, então, por isso, acontecem essas coisas, não é? Tudo certo, amores? Bora sair desse espaço de limitação e receber mágicas, milagres, mistérios e possibilidades? Bora ser a mágica que você é, a potência que você é. Sair, ó, desse espaço e, ó, aumentar o volume, tá? Lembra disso todo dia. Quando alguma coisa vier limitar você, você lembra disso. Não, eu escolho aumentar o volume. Eu escolho aumentar o volume. Você está sem praticar nenhuma atividade física porque você coloca que você não tem dinheiro, que você não pode. Escolhe aumentar o volume. Quanto mais você pode fazer por semana? Eu fiz isso por mim numa coisa que eu queria fazer e eu estava achando que não podia fazer. E eu mesmo falei pra mim, mas que lugar é esse? Tão miserável que eu tô achando que eu não sou capaz de criar isso aqui por semana. Eu sou capaz. Eu sou capaz sim. Vou criar isso aqui, o universo escolhe isso aqui. Meu corpo escolheu, meu corpo vibrou, meu corpo sabe o que vai criar mais pra mim. E realmente, o corpinho tem adorado. É uma atividade que eu incluí aí no meu dia a dia. E o corpinho tem amado e tem criado mais? Sim, com toda certeza. Como o corpo não mostra direção errada pra gente, mostra a direção certa. Então, o corpinho vibrou, o corpinho disse que sim, eu topo. É isso, amores. Mágicas, milagres, possibilidades e mistérios. Não esqueça de considerar essas 4 maravilhas na sua vida, que muitas vezes você desconsidera
porque você tá achando que você não pode escolher nada, porque você tem conta e dívida, tá? Na próxima segunda a gente vai falar sobre isso, se você está na disposição dessa energia que se requer. E vamos fazer um exercício aqui na próxima segunda para a gente se colocar em comunhão com isso, tá? Bom, lembrando, amanhã, terça-feira, 20h20, Descaradamente Rica. Se você quer fazer parte do nosso grupo de descaradas, de mulheres que não têm vergonha de brilhar, de ficar rica, de dizer que gosta de dinheiro, clica no link da bio e vem para o nosso grupo do WhatsApp, que lá eu vou colocar os links e alguns presentes também. Afinal, somos ricas e prósperas e abundantes, né? Então, e na sexta-feira, a gente tem, toda sexta-feira, 7h07, Fluxo da Riqueza lá no Telegram. Então, uma chamada para você, engajar aí com a sua riqueza, porque você tem a sua riqueza, né? Então, para você estar engajada aí, e aí a gente faz isso toda sexta. E no dia 2 de setembro, a gente tem criar mais tempo, mais dinheiro, mais tempo, mais dinheiro, mais alegria. Depois a gente tem classes de barras, enfim. Tem um leque de possibilidades, amores, pra gente, aumentar o volume e, vamos que vamos. Beijo no coração, viu? Até amanhã!